Olá pessoal do Bioconhecer Mais, eu sou a professora Kátia Fialho e gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês no nosso canal. Continue curtindo o nosso canal, continue compartilhando os vídeos para que um número muito maior de pessoas possam receber esse mesmo conteúdo e para que o nosso canal possa crescer. Então, estamos sempre contando com a participação de todos vocês. Vocês são uma peça fundamental na divulgação do nosso canal e para o crescimento do nosso canal também. E continuando na aula sobre metabolismo, agora nós falaremos sobre a fosforilação oxidativa, que são as vias metabólicas finais, tá? Ou também conhecida como cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons vai receber os elétrons doados pelos NADH e pelos FADH2, gerados em todas as reações metabólicas que aconteceram tanto no citoplasma das nossas células quanto nas mitocôndrias. É importante a gente lembrar, pessoal, que as mitocôndrias são organelas de grande importância biológica. E você sabia que o DNA, que as nossas mitocôndrias são organelas com inúmeras funções biológicas, mas que todos nós, homens e mulheres, somos um pouquinho mais filhos da nossa mãe? Sabe por quê? Porque o DNA existente dentro das mitocôndrias, lá na matriz mitocondrial, de todas as nossas células, são de origem materna. E que, inclusive, quando existe uma criança que é roubada, trocada na maternidade, e que se deseja pleitear qual é a verdadeira mãe, né, dessa criança, a investigação é realizada através do DNA mitocondrial que está presente em todas as nossas células. Então, para vocês, nunca se esqueçam, as nossas mães têm um papel muito importante na nossa vida. E o DNA, então, das nossas mitocôndrias são exclusivo e de origem materna. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa metabolização tão importante que as mitocôndrias geram, com o intuito principal de fornecer energia. Antes disso, vamos relembrar e retomar um pouquinho o conteúdo que já foi visto em outras aulas. Se você ainda não assistiu a aula de glicólise e se você não assistiu a aula de ciclo de Krebs, acompanhe o nosso canal, vejam essas aulas para que essa aula de fosforilação oxidativa possa fazer muito mais sentido para vocês. Mas aí, fazendo ali uma pequena retomada no que a gente já viu, o catabolismo de carboidratos é extremamente importante para gerar energia, para manter o perfeito funcionamento do nosso corpo. Basicamente, a molécula de glicose é o combustível, é o substrato inicial para o início dessas reações metabólicas. Nós já vimos, por exemplo, que as 10 reações da glicólise têm como intuito principal produzir piruvato. Mas todas as células são capazes de realizar glicólise, desde a célula mais simples, como uma bactéria, até os organismos mais desenvolvidos, como o nosso caso, né, os homens. Todas as células conseguem metabolizar glicose e produzir piruvato, com o intuito principal e conseguem produzir apenas 2 moléculas de ATP. Mas para os organismos superiores, como nós, produzir apenas 2 moléculas de ATP seria insuficiente para atender toda a nossa demanda metabólica. Nesse sentido, as células eucariontes, ao longo da evolução, desenvolveram as organelas, entre elas as mitocôndrias. E é a partir das reações que acontecem lá dentro das mitocôndrias, esse piruvato pode ser descarboxilado, alimentar as reações do famoso ciclo de Krebs e continuar extraindo a energia existentes nessas moléculas químicas. Qual é o intuito principal? Converter a estrutura química desses compostos em energia eletromagnética. E aí os NADH e FADH2 vão doar agora pares de elétrons para a cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória tem como intuito receber os elétrons e produzir ATP. Graças à presença de mitocôndrias, essas oxidações biológicas continuam acontecendo e uma molécula de glicose pode render até 30 a 32 moléculas de ATP. Se nós comparássemos a produção de apenas 2 moléculas de glicose que acontece no citoplasma da célula, 32 moléculas é um saldo positivo muito importante. Então é justamente por isso que as nossas células conseguem desenvolver e se organizar em sistemas muito complexos e atender toda a nossa demanda metabólica, graças à existência das nossas mitocôndrias. Logo, o nosso organismo, ele apresenta gastos energéticos e metabólicos diferentes.
Quanto maior a atividade metabólica de um órgão, de um tecido, maior o gasto de ATP, maior o gasto de energia que esse órgão, esse tecido apresenta. Logo, as células desse órgão, desses tecidos, precisam apresentar um número muito maior de mitocôndrias, para garantir, então, que haja energia na forma de ATP o suficiente para conseguir realizar todas as funções biológicas e metabólicas com propriedade. Mas isso não significa que as células e os organismos e os tecidos que gastam menos energia não tenham mitocôndrias, eles só vão apresentar um número muito menor de mitocôndrias, mas também vão produzir energia suficiente para atender todo o metabolismo energético do nosso corpo. Vejam aqui, gente, que eu sempre uso alguns esquemas que também descrevem que os aminoácidos provenientes das proteínas, bem como os ácidos graxos provenientes dos lipídios, que também são moléculas de grande importância biológica encontradas na nossa dieta alimentar, também podem fornecer esqueletos carbônicos. Eles são metabolizados de forma diferente dos carboidratos e vão formar acetil-CoA. É um composto comum à glicólise, às reações de ácidos graxos e aminoácidos. E eles vão formar acetil-CoA para dar continuidade a alimentar as reações do ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons com o intuito de sempre produzir ATP. Não significa que os carboidratos são os únicos compostos utilizados para o metabolismo energético do nosso corpo, com o intuito de produzir ATP. Mas eles são os preferenciais, porque eles são metabolizados bem rapidamente e vão atender a energia suficiente. Em média, a nossa dieta alimentar, nós comemos aí entre 40% e 60% da nossa dieta alimentar é carboidratos. Logo, as nossas células já estão preparadas enzimaticamente para metabolizar esses compostos que vão fornecer energia. Relembrando um pouquinho a ultraestrutura das mitocôndrias, elas são formadas por uma membrana externa, uma membrana interna que apresentam as invaginações, ou também chamadas de cristas mitocondriais. As mitocôndrias apresentam grânulos lá nesse subcompartimento que nós chamamos de matriz mitocondrial. Entre a membrana externa e a membrana interna nós temos um espaço, esse espaço é chamado de espaço intermembranoso. Ali acumula íons, prótons, água, substâncias químicas que conseguem atravessar a membrana externa da mitocôndria. Então, muitos elementos químicos que estão presentes no citoplasma se encontram, aqui nesse espaço intermembranoso. Já a membrana interna mitocondrial, que apresentam as cristas mitocondriais, elas são mais seletivas, porque elas apresentam um tipo de fosfolipídio chamado de cardiolipina. Essa cardiolipina deixa essa membrana mais seletiva. Então, não é qualquer substância química, não é nem qualquer íon, qualquer composto que consegue atravessar e alcançar esse espaço interno chamado de matriz mitocondrial. Já que as reações que ocorrem na matriz mitocondrial, como as reações do ciclo de Krebs, beta-oxidação e a própria cadeia transportadora de elétrons que acontece aqui na membrana interna ou cristas mitocondriais, são muito específicas. E esses elementos químicos não podem perturbar o funcionamento e as funções que as mitocôndrias desempenham. Além disso, mitocôndrias também apresentam ribossomos, porque são capazes de sintetizar as suas próprias proteínas, porque apresentam também um DNA próprio. Esse DNA que eu acabei de citar para vocês, que é de origem exclusiva materna. Muito bem. E essa cadeia transportadora de elétrons? Essa cadeia transportadora de elétrons está localizada na membrana interna das mitocôndrias. Mais precisamente aqui nas cristas mitocondriais. Então, se a gente pegasse essa crista e esticasse, o que a gente consegue ver, então aqui é a composição fosfolipídios, e nós conseguimos enxergar os elos da cadeia transportadora de elétrons. O que são esses elos da cadeia transportadora de elétrons ou que vai realizar a fosforilação oxidativa? São proteínas transmembrana. Essas proteínas, elas recebem um nome específico. É chamada de complexo 1 ou complexo NADH desidrogenase, porque vão receber os pares de elétrons doados pelos NADHs gerados tanto nas reações da glicólise, tá? Na reação número 6, quanto na descarboxilação, do piruvato acetil-CoA, mais 2 moléculas, então 4. Os 6 NADHs das 2 voltas do ciclo de Krebs. Todos os elétrons vão ingressar aqui no complexo 1, chamado de NADH desidrogenase. O complexo 2, eles são exclusivos, receberão os elétrons fornecidos pelos FADH2. Os FADH2 só temos 2 moléculas que foram geradas nas reações do ciclo de Krebs.
Depois, entre, né, a bicamada lipídica, nós temos uma outra proteína chamada de ubiquinona. Ela é um elo entre o complexo 1 e 2, recebendo os elétrons que vão conduzir para o complexo 3. Esse complexo 3 é uma outra proteína inserida nessa membrana interna, uma proteína transmembrana, chamada de citocromo C redutase. Essa proteína vai transferir os elétrons para uma outra proteína que está localizada na membrana interna, na porção mais externa da mitocôndria, chamada de citocromo C. Vejam que ela consegue se locomover, se difundir por essa membrana até alcançar o complexo 4, chamado de citocromo C oxidase. E aí, os elétrons vão fluir, então, por esses elos da cadeia transportadora de elétrons. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas que estão inseridas nessa membrana interna. A função dessas proteínas é receber os pares de elétrons, doados tanto pelos NADHs quanto pelos FADH2. Conduzir por essas proteínas, à medida que esses elétrons vão passando, eles vão usando a energia para bombear íons H+, do espaço, que é a matriz mitocondrial, para o espaço intermembranoso, né, que é como se tivesse outra membrana, né, a membrana externa da mitocôndria, e ele vai bombeando íons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso, criando um gradiente eletroquímico, tá? Então, essas proteínas, elas vão conduzir os elétrons, então, por isso são chamados de elos da cadeia transportadora de elétrons. Qual a função dessa fosforilação oxidativa? Agora, a energia que foi conservada na forma de NADH e FADH2, gerado nas reações metabólicas, tanto do citoplasma, pelas 10 reações da glicólise, quanto pelas 8 reações do ciclo de Krebs, e a conversão de piruvato a acetil-CoA, geraram intermediários metabólicos chamados de NADH e FADH2. Essa energia eletromagnética agora vão doar pares de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Nessa imagem aqui, a gente consegue identificar, então, né, que a membrana externa está representada aqui pelos seus fosfolipídios de membrana. A membrana interna que apresentam essas invaginações, ela é mais seletiva e ela apresenta os elos da cadeia transportadora de elétrons, mais uma nova proteína chamada de ATP sintase, tá? Os 4 elos da cadeia transportadora de elétrons, chamado de complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Aqui a setinha ficou bem em cima, gente. Aqui não é complexo 5, aqui tem um número, né, o número 1 aqui que está representando o complexo 4, tá? Aqui a seta ficou bem em cima. E nós temos 2 elos intermediários chamados de ubiquinona e citocromo C. Bom, ao lado, nas imediações dos elos da cadeia transportadora de elétrons, nós temos uma outra proteína transmembrana chamada de ATP sintase. Ela faz parte de todo esse complexo, né? Essa ATP sintase é formada por uma porção F0, que funciona como um túnel de entrada, e uma porção globosa chamada de porção F1. Este é o local onde, de fato, as nossas células e as mitocôndrias vão conseguir produzir o máximo possível de ATP, necessário para todos os processos metabólicos. Então, os elétrons doados por todos os NADHs, fornecidos e gerados nas reações da glicólise, na conversão de piruvato a acetil-CoA e nas próprias reações do ciclo de Krebs, serão doados, entram com alta energia no complexo 1, pulam o 2, tá vendo? Ó, pulam o 2, passam pela ubiquinona, complexo 3, citocromo C, complexo 4, e o elétron vai retornar à matriz mitocondrial com baixa energia. Esses elétrons que retornaram à matriz mitocondrial com baixa energia utilizam a sua energia ao passar por cada um desses elos para bombear íons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso. Então, vai bombear 4 íons pelo complexo 1, 4 íons H+, pelo complexo 3, pelo complexo 4 mais 2 íons H+. E vejam que ele vai gerando aqui um acúmulo de íons H+, nesse espaço intermembranoso. Esse acúmulo de íons vai ser muito importante para a gente entender a formação da síntese ATP. Agora, os elétrons doados pelos FADH2, eles não vão ingressar no complexo 1, eles já entram direto no complexo 2, mas só são produzidos 2 FADH2. Eles ingressam no complexo 2, chamado de succinato desidrogenase, passam pela ubiquinona, complexo 3, citocromo C, complexo 4 e também retornarão à matriz mitocondrial com baixa energia.
Mais uma vez, a energia desses elétrons, ao passar pelos elos da cadeia transportadora de elétrons, vão bombear ainda mais íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso, criando o que nós chamamos de fluxo protônico. Por que esse fluxo protônico é importante? Porque a volta dos íons H+, a favor do gradiente de concentração, através da ATP sintase, eles ingressam pela porção, tá? Eles ingressam pela porção F0 e eles vão sair do local mais concentrado para o menos concentrado. Então, eles são bombeados, 3 íons hidrogênios estão entrando a favor do gradiente de concentração do espaço intermembranoso para a matriz mitocondrial. Neste momento, o ADP, que é a adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico vai ser utilizado para gerar ATP. E aí, as mitocôndrias, a partir da mesma molécula de glicose, nas oxidações finais, podem totalizar uma produção de até 30 a 32 moléculas de ATP. Comparado às únicas 2 moléculas de ATP lá nas reações da glicólise, tem muito ATP, muita energia ainda, que pode ser extraída das ligações químicas. E por que as mitocôndrias, então, são chamadas de respiração celular, as organelas que realizam respiração celular? O conjunto de reações e dessas oxidações biológicas que iniciaram-se lá no citoplasma e continuaram aqui na matriz mitocondrial com as reações do ciclo de Krebs, geraram gás carbônico. Mas nas nossas células, nada se perde, tudo se transforma. Logo, o gás carbônico que foi produzido é um produto metabólico que precisa ser exalado. Mas, no processo total, os elétrons que retornaram à matriz mitocondrial com baixa energia, mais a volta dos íons hidrogênio, mais meia molécula de oxigênio, formam o aceptor final de elétrons, que é a molécula da água. Então, a partir das oxidações biológicas que acontecem dentro das nossas mitocôndrias, as nossas células também são capazes de produzir água. Claro que nós não podemos pensar que a água que é gerada pelo metabolismo é o suficiente para manter a hidratação adequada do nosso organismo. Nós precisamos ingerir água líquida. Mas o próprio metabolismo gera água. A água, então, é o aceptor final de elétrons. Então, gente, esse potencial químico e a própria síntese de ATP, que parece tão absurdo da gente entender, tão complexo, nada mais vai acontecer e se dá pela volta dos íons H+, que se acumularam aqui no espaço intermembrana. Ele volta a favor do gradiente de concentração pela porção F0 e F1 da ATP sintase. Quando eles entram dentro da célula, vai acoplar a síntese de ATP a partir do ADP e fosfato inorgânico. E isso é o suficiente para gerar a força protomotriz necessária para produzir ATP. Então aqui podem ser produzidos até 30 a 32 moléculas de ATP. Professora, não estou enxergando aqui as 30 a 32 moléculas de ATP. Já a gente vai compreender um pouquinho o cálculo desse consumo total. Vejam, gente, que a ATP sintase ela é formada por 2 estruturas proteicas. A porção F0 está inserida na membrana interna, que está projetada para a matriz mitocondrial. Cada elo desse aqui é uma cadeia proteica. Então, nós estamos falando de uma superestrutura macromolecular. E toda essa estrutura que compreende a ATP sintase, ela tem uma única função: utilizar a energia necessária para as voltas dos íons H+, do espaço intermembranoso, que vai criar uma força protomotriz, que vai girar essa porção aqui que nós chamamos de F1 e vai acoplar a síntese de ATP a partir do ADP e fosfato inorgânico, né? ADP é adenosina de fosfato, mais o fosfato inorgânico forma ATP, adenosina trifosfato. Essa é a energia necessária para a realização de todas as funções biológicas que espontaneamente não se processariam sozinhas dentro da nossa célula, como os transportes ativos, endocitose, exocitose, contração muscular, as sinapses, biossíntese de moléculas, mitose, meiose, ou seja, quase todas as funções das nossas células gastam energia. Qual é a nossa grande fábrica de energia? As nossas mitocôndrias. Então, pessoal, vamos entender como a partir de todas essas oxidações biológicas e da fosforilação oxidativa, as nossas células podem produzir 30 a 32 moléculas de ATP e não apenas as 2 moléculas via glicólise.
Então, vamos entender um pouco dessa estequiometria da síntese de ATP. O ADP e o fosfato inorgânico, eles são produzidos pelo gasto de energia das nossas células. E as nossas células são capazes de, que é a adenosina, ADP, adenosina nucleotídeo, e o fosfato é o que vai ser utilizado para a síntese de ATP. Onde que eles foram gerados? Porque as nossas células já gastaram energia para manter o funcionamento, né, do nosso corpo. Então, as moléculas que foram geradas nas oxidações biológicas, como os NADs, bem como os FADH2, eles vão doar elétrons para a cadeia respiratória. Veja, cada NADH que foi gerado produz 2,5 moléculas de ATP. Cada molécula de succinato doado, né, gerados pelo FADH2, vai produzir 1,5 moléculas de ATP. Então, na produção total dessa oxidação biológica completa da molécula de glicose, quantas moléculas de ATP o nosso corpo, as nossas células podem produzir? Então, eu produzi aqui um quadro. Nas reações da glicólise, nós temos 2 moléculas de ATP e 2 NADH citosólico que foi gerado. Esses 2 NADHs aqui na reação número 6 e os 2 ATPs na fase de pagamento. Muito bem. Se cada NADH forma 2,5 ATP, 2 vezes 2,5, 5 moléculas de ATP provenientes dos 2 NADHs que foram geradas nas reações da glicólise. 2 ATP já é energia que pode ser usada, então ele já também entra no cálculo final, 2 ATPs. Na oxidação biológica do piruvato acetil-CoA, o complexo da piruvato desidrogenase também produz 2 NADHs. Isso já dentro da mitocôndria, né? Atravessando a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. 2 vezes 2,5, 5 moléculas de ATP. Nas oxidações do ciclo de Krebs, nós temos 6 NADHs, 3 por volta. 6 vezes 2,5 ATPs, 15 ATPs. As próprias reações do ciclo de Krebs geraram 2 FADH2. Só que cada molécula de FADH2 gera 1,5. 2 vezes 1,5, 3 ATPs. E as próprias reações do ciclo de Krebs geram 2 GTPs, 1 por volta, que vai entrar aqui no cálculo final. Então, 5 mais 2, 7, mais 5, 12, mais 15, 27, mais 2, 30, mais 2, 32 moléculas de ATP. Ou seja, cada molécula de glicose pode render até 32 moléculas de ATP. Muita energia, suficiente para todas as nossas células, abundantemente poder realizar todas as nossas funções biológicas com propriedade. Então, manter a nossa dieta alimentar, a rotina alimentar vai fornecer precursores para que as nossas células possam metabolizar e gerar energia para atender todo o nosso gasto energético. Lembrem-se que os carboidratos são as principais moléculas precursoras para garantir todo o funcionamento do nosso corpo. Mas ele também pode encontrar meios de produzir ATP a partir, né, às custas de aminoácidos das nossas proteínas, dos esqueletos carbônicos, bem como dos lipídios. Mas não se esqueçam que a homeostase glicêmica também é uma condição necessária para o perfeito funcionamento do corpo. Graças a todo o conjunto de reações químicas, o nosso corpo consegue manter o perfeito funcionamento do nosso organismo e atender todas as nossas demandas biológicas. Então, essas reações biológicas são fundamentais para manter todo o funcionamento do nosso corpo. E lembrem-se que existem células, como as células neuronais, células da retina e as nossas próprias hemácias, que necessitam continuamente de glicose para continuamente conseguir produzir ATP e atender a sua demanda metabólica e energética, que é bastante grande. Mas as demais células do nosso corpo podem usar vários outros precursores biológicos, garantindo assim um perfeito funcionamento do nosso corpo. E claro, é importante destacar que nem toda a glicose vai ser destinada apenas para produzir ATP. A molécula de glicose, 40% da energia vai ser desviada para manter a nossa temperatura corpórea, dissipar e manter a nossa temperatura corpórea, por volta de 36,5, 37,4. Então a gente precisa entender
que além de gerar ATP para atender a demanda metabólica, a molécula de glicose também tem um papel importantíssimo na regulação e manutenção da nossa temperatura corpórea. Se essa aula fez sentido para você, se esses conteúdos foram importantes, e eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês nesse conteúdo, né, que é bastante complexo, compartilhe com os amigos de vocês, nas redes sociais, e o nosso canal traz uma novidade para vocês. Diante de muitos pedidos, nós iremos abrir mentorias individuais e em grupos. Então, acessem o nosso canal, que lá vai ter um link onde vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre esse produto e agendar mentorias individuais ou particulares. Não apenas para tirar as suas dúvidas, mas se aprofundar nesses conteúdos que é tão importantes para todos os alunos da área de saúde, para os alunos do ensino médio ou para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Aguardamos vocês, um grande abraço!